Mais uma informação: o empresariado gaúcho sente na pele a falta de política econômica do governo federal e sucumbe. A falta de investimentos e previsibilidade associada à crise climática fez com que o Rio Grande do Sul avançasse acima da média nacional no índice de pedidos de recuperação judicial. Até junho desse ano foram 78 pedidos no estado. A quantidade supera os patamares da pandemia. Em 2020, foram 27 solicitações de recuperação judicial. Isso representa um aumento de 188% na comparação aos dois períodos. Pequenos, médios e grandes negócios sofrem e respiram por aparelhos. Um caso emblemático é a Casa do Pão de Queijo, rede nacional considerada uma das líderes no mercado de cafeterias. As dívidas da rede chegam a 57 milhões de reais. Doutora Kátia, deixa eu voltar com a senhora, porque talvez fosse um desdobramento esperado, né? Esse caos econômico no Rio Grande do Sul. Imagina, as empresas foram invadidas pela água, muito maquinário se perdeu, muitas empresas que existiam até a virada de abril para maio desse ano, hoje simplesmente não existem mais. As pessoas estão sem emprego, houve inclusive um êxodo para outros estados, até para outros países, porque as pessoas não têm onde trabalhar no Rio Grande do Sul, então já era esperado que houvesse esse caos econômico. Mas o que a gente está vendo aí é a reclamação dos produtores, dos vários setores produtivos, de falta de apoio do governo federal. Será que, de fato, está faltando apoio ou as autoridades fizeram o que estava ao alcance delas? Como é que a senhora analisa, doutora? Mais um estelionato retórico do governo Lula, que logo após as catastróficas enchentes no Rio Grande do Sul tentou se capitalizar politicamente sobre a desgraça alheia e inclusive enviou lá o seu governador biônico, Paulo Pimenta, né, que nós vimos muito mais preocupado em censurar a opinião das pessoas, em particular a opinião sobre a belíssima iniciativa de entes privados, de indivíduos privados no auxílio, no socorro às vítimas. Essa era a preocupação efetiva de Paulo Pimenta. E em seguida houve uma preocupação do governo Lula, igualmente ilegítima, que foi a de importar aquele arroz do Oriente, numa manobra fraudulenta que felizmente conseguiu ser barrada graças aos esforços da oposição. Então a gente vê todo esse estelionato aí, esse fiasco completo que é o governo Lula. Sim, era previsível que após as cenas de catástrofe, tristes cenas catastróficas vividas lá pelo Rio Grande do Sul, o mercado fosse se ressentir tremendamente. Mas para além dessa esfera do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o número de recuperações judiciais no governo Lula cavalgou diante das incertezas econômicas, cavalgou diante das incertezas jurídicas, da profunda insegurança jurídica. Afinal, Brown e espectadores, quem vai colocar um centavo num país, quem minimamente lúcido vai colocar um centavo num país que tem essa segurança pública? Nós acabamos de discutir a questão do PCC, que tem essa segurança pública tão pífia quanto a nossa, um país que não tem segurança jurídica, um país onde o Supremo Tribunal Federal chancelou a quebra da coisa julgada em matéria tributária. Isso quer dizer, traduzindo todo esse juridiquês, que você que tiver deixado de pagar um imposto por decisão judicial definitiva pode vir a pagar aquele mesmo imposto que uma autoridade judiciária lá atrás tinha isentado você de pagar. E isso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos todos esses elementos de incerteza, de insegurança que desestimulam, que na verdade repelem investimentos privados. É essa a situação em que o país se encontra, é um abismo. Ô, doutor, e tem mais uma informação: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele se encontrou hoje com o presidente Lula. Eles tiveram uma reunião para tratar justamente da recuperação do Estado. E aí o Eduardo Leite disse o seguinte, que há um descompasso entre o anúncio e o apoio. Disse que faz um agradecimento ao governo federal, mas não deixa de demandar. Não deixo de reclamar, não deixo de criticar se for o caso. Entendo que é meu papel como governador fazer isso diante de um estado que enfrentou grave calamidade. Precisa de todo o apoio. Teve apoio, mas o que eu tenho mostrado é que tem um descompasso entre o apoio que é anunciado e o apoio que está se efetivando lá na ponta. E aí, doutora Kátia, concorda? Está justificada essa queixa do Eduardo Leite?
Discurso tucano, Brown, pasteurizado do Eduardo Leite. Como assim? Teve apoio, mas não teve apoio. Então foi um apoio mais ou menos, um apoio mas nem tanto. Que tipo de apoio é esse? Afinal, o governo apoiou ou não apoiou? O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma tremenda força do agro, inclusive, para usar uma expressão aqui de um programa da Casa da Oeste. Tem uma pujança da atividade agropecuária e ajuda a carregar esse país nas costas, paga impostos escorchantes a partir da sua atividade produtiva. E aí, quando ocorre uma catástrofe, uma calamidade, o que o Rio Grande do Sul recebe em troca de concreto? Absolutamente nada. E Leite aceitou passivamente, lembremos, a nomeação desse governador biônico, Paulo Pimenta, por Lula. Então fica nesse discursinho, ajudou, apoiou, mas nem tanto, aquele morde a sopra típico dessa esquerda PSDB social-democrata.